Você acha que está livre? Pense bem antes de responder. Você acorda e a primeira coisa que faz é pegar o celular, rolar a tela em busca de algo novo, algo para te distrair. Depois, talvez um café, uma dose de dopamina enquanto assiste a um vídeo curto, uma música para aliviar o tédio. A caminho do trabalho ou da faculdade, você consome mais estímulos, podcasts, redes sociais, notificações incessantes. E quando finalmente tem um momento de silêncio, o que acontece? Surge um desconforto, um vazio, algo que obriga a buscar mais uma distração, mais um prazer imediato. O problema não é o prazer em si. O prazer é uma ferramenta natural da mente humana, um mecanismo evolutivo que nos impulsiona a buscar o que nos mantém vivos. Mas o que acontece quando o prazer se torna a própria prisão? Quando a necessidade de sentir algo bom o tempo todo nos torna prisioneiros de um ciclo interminável de gratificação instantânea. Aldous Huxley previu isso há quase um século. Enquanto George Orwell nos alertava sobre um futuro de repressão brutal em 1984, Huxley tinha uma visão ainda mais assustadora. Um mundo onde as pessoas não precisariam ser forçadas a obedecer porque estariam tão entretidas, tão sobrecarregadas com estímulos prazerosos, que jamais pensariam em se rebelar. Um mundo onde a escravidão não precisaria de correntes, onde as pessoas amariam sua servidão. Agora olhe ao seu redor. O que você vê? Uma sociedade obcecada por entretenimento, consumindo prazer sem limites, buscando alívio imediato para qualquer desconforto. Mas qual é o custo disso? Essa busca incessante por felicidade instantânea está realmente libertando você ou mantendo preso? Neste vídeo, exploraremos como a sociedade moderna nos condiciona a buscar o prazer como forma de controle e por que essa dependência pode estar transformando você em algo que você nunca imaginou, um escravo voluntário. Se você acha que controla sua própria mente, é melhor continuar observando, porque talvez, só talvez, você descubra que nunca o fez. A escravidão perfeita não precisa de correntes. Não requer tortura, ameaças ou vigilância constante. Precisa apenas de algo simples, mas devastadoramente eficaz. Prazer. Quando o prazer se torna o centro da existência, a servidão se disfarça de liberdade. E foi exatamente isso que Huxley previu em Admirável Mundo Novo. Imagine um mundo onde as pessoas não questionam nada porque estão constantemente entretidas. Onde a busca por significado é substituída pelo consumo de distrações baratas. Onde o prazer não é uma escolha, mas uma imposição. Em sua distopia, Huxley criou uma sociedade onde os indivíduos são condicionados desde o nascimento a evitar qualquer coisa que gere desconforto. Sempre que surge um sentimento negativo, um mal-estar ou uma dúvida existencial, a solução está à mão. Uma dose de soma, a droga perfeita que mantém todos anestesiados e dóceis. Mas será que este mundo é mesmo ficção? Pense no seu dia a dia. Sempre que você sente tédio, tristeza ou frustração, qual é a sua primeira reação? Você para entender esse sentimento? Ou busca imediatamente uma distração? Redes sociais, séries, comida, álcool, compras, sexo, pornografia, jogos, a lista é infinita. Vivemos na era da gratificação instantânea, onde qualquer desconforto pode ser sufocado em segundos com um toque na tela. Você nunca precisa enfrentar o vazio, apenas preenchê-lo com outra dose de prazer. E o mais perigoso é que tudo parece ser uma questão de escolha. Ninguém está forçando você a consumir entretenimento 24 horas por dia. Ninguém está te obrigando a perder horas no Instagram ou no TikTok. Ninguém está apontando uma arma para sua cabeça e dizendo: compre isso, coma aquilo, continue rolando a tela. Mas se isso é uma escolha, por que é tão difícil parar? A resposta está no condicionamento. Quando você se acostuma a buscar prazer imediato para aliviar qualquer desconforto, seu cérebro aprende que essa é a solução padrão. Com o tempo, você perde a capacidade de lidar com o tédio, com o silêncio, com a introspecção. Sua mente se torna incapaz de ficar sozinha consigo mesma. E, sem perceber, você se torna exatamente o que Huxley previu, um servo feliz, aprisionado não pela força, mas pelo prazer.
Mas por que isso acontece? Como o condicionamento nos ensina a evitar qualquer pensamento crítico e nos mantém presos nesse ciclo vicioso? É isso que exploraremos na próxima parte. Se este conteúdo faz sentido para você, clique no botão de inscrição e inscreva-se no canal. Obrigado pelo seu apoio. Você já se perguntou por que é tão difícil parar? Por quê? Mesmo sabendo que você deveria se concentrar em algo produtivo, sua mão desliza automaticamente para o celular. Seu cérebro implora por uma nova notificação, um novo vídeo, um novo estímulo. Isso não acontece por acaso. Você foi treinado para isso. Desde o momento em que nascemos, somos condicionados a evitar o desconforto a todo custo. O sistema educacional não nos ensina a pensar criticamente, mas a repetir informações. O mercado de trabalho nos programa para produzir, não para refletir. E a cultura do entretenimento nos proporciona distrações constantes, de modo que nunca paramos para questionar o mundo ao nosso redor. A soma de tudo isso cria uma sociedade onde a verdadeira ameaça não é um governo autoritário que proíbe a liberdade de expressão, mas um sistema que nos faz perder completamente o interesse em buscá-la. Huxley entendeu isso melhor do que ninguém. Em Admirável Mundo Novo, os cidadãos não precisavam ser brutalmente reprimidos. Eles foram ensinados a amar sua própria escravidão. Desde a infância, eles foram submetidos a processos de hipnopedia, mensagens repetidas durante o sono, moldando suas crenças sem que percebessem. Frases como todos pertencem a todos e um grama de soma resolve tudo foram gravadas em suas mentes para garantir que nunca questionassem nada. Eles cresceram acreditando que a felicidade residia na conformidade, em evitar qualquer pensamento profundo, em fugir de qualquer sombra de sofrimento. Agora pense em como isso se reflete em nossa realidade. O condicionamento atual não acontece por meio da hipnopedia, mas por meio de algoritmos de mídia social, marketing corporativo e da enxurrada de estímulos que moldam seu comportamento sem que você perceba. Cada vez que você recebe uma notificação, seu cérebro libera dopamina. Cada vez que um vídeo curto traz uma nova informação sem esforço, você se acostuma a não ter que pensar por si mesmo. E cada vez que você é recompensado por se conformar, seja por meio de curtidas, validação social ou prazeres imediatos, você reforça a ideia de que este é o caminho certo. O efeito disso é uma geração inteira de pessoas incapazes de ficar sozinhas com seus próprios pensamentos, incapazes de lidar com desconforto, incapazes de questionar o sistema porque simplesmente perderam o hábito de pensar criticamente. No fim das contas, uma ditadura não é necessária para controlar as massas quando elas próprias rejeitam qualquer ideia que exige esforço mental. Mas essa rejeição do pensamento crítico tem um preço. Quando evitamos o desconforto a todo custo, acabamos nos tornando mais frágeis, mais manipuláveis, mais vulneráveis. O prazer constante nos enfraquece e a felicidade fabricada pode nos transformar em seres cada vez mais passivos. Mas como isso acontece? Como a promessa de um mundo sem dor pode nos levar à submissão completa? É isso que exploraremos na próxima parte. Imagine um mundo onde ninguém sofre, onde todas as dores são rapidamente apagadas, onde não há tristeza, frustração ou ansiedade. Parece o paraíso, não é? Mas agora olhe mais de perto. O que acontece com alguém que nunca enfrenta dificuldades? O que acontece com uma sociedade inteira programada para evitar qualquer desconforto? A resposta é simples. Ela se enfraquece. Huxley compreendeu essa armadilha com uma clareza arrepiante. Em Admirável Mundo Novo, a felicidade era garantida pelo consumo constante de soma, a droga perfeita. Sem efeitos colaterais, sem riscos, apenas prazer imediato. Mas o que essa felicidade realmente significava? Significava que ninguém sabia como lidar com a dor, a frustração ou mesmo com a própria consciência. Qualquer pensamento desconfortável era dissolvido em uma dose química de conforto. A vida era uma sequência interminável de prazeres superficiais. Sexo, entretenimento, consumo e qualquer coisa que se desviasse desse padrão era vista como uma ameaça. Agora olhe ao seu redor. O mundo moderno pode não ter soma, mas tem suas próprias versões. As mídias sociais que oferecem doses instantâneas de validação.
aplicativos de namoro que eliminam o medo da rejeição, algoritmos que entregam exatamente o que queremos antes mesmo de sabermos que queremos. Tudo projetado para eliminar qualquer desconforto, qualquer lacuna, qualquer necessidade de esforço. Mas essa fuga constante da dor tem um custo. E esse custo é a nossa própria força psicológica. A verdade nua e crua é que a dor tem um propósito. O sofrimento molda a resiliência. A frustração nos ensina a crescer. A dificuldade nos força a evoluir. Mas quando tudo é suavizado, quando todos os desafios são evitados, nos tornamos cada vez mais frágeis. Hoje, qualquer desconforto parece insuportável. Pequenos fracassos se transformam em crises existenciais. Conflitos menores parecem catástrofes. Tudo que exige paciência ou esforço é descartado porque fomos condicionados a buscar o caminho mais fácil, o prazer imediato, as soluções rápidas. E isso nos torna mais fáceis de controlar. Uma sociedade de indivíduos fortes e resilientes, que aceitam o desconforto e aprendem com ele, jamais será dócil. Jamais aceitará viver sob um sistema que limita sua liberdade. Mas uma sociedade de indivíduos emocionalmente dependentes que precisam de estímulos constantes para evitar o vazio, que fogem de qualquer forma de sofrimento. Essa sociedade será obediente. Será manipulável. Será a sociedade perfeita para aqueles que desejam poder sem ter que recorrer à força. E é assim que a armadilha se fecha. O que parece ser liberdade, a capacidade de evitar todo o sofrimento, na verdade se transforma em nossa prisão. Mas há uma saída. Para escapar desse ciclo, precisamos entender a diferença entre prazer e propósito. Porque, embora o prazer possa nos escravizar, o propósito pode nos libertar. E é exatamente isso que exploraremos na próxima parte. O que você realmente busca na vida? Felicidade ou significado? Prazer ou propósito? A resposta pode parecer óbvia, mas você realmente parou para refletir sobre ela? A sociedade moderna nos treinou para acreditar que a felicidade é a suprema objetivo. Mas o que ele nos oferece como felicidade? Uma sequência infinita de prazeres fugazes. Curtidas nas redes sociais, compras impulsivas, sexo casual, maratonas de séries, comida ultraprocessada que nos dá uma onda de prazer e depois nos deixa vazios. Tudo isso nos mantém momentaneamente satisfeitos, mas nunca por muito tempo. E essa é a chave do problema. O prazer é sempre temporário. Ele precisa ser constantemente renovado, caso contrário, a sensação de vazio retorna. Agora, pense nos momentos mais significativos da sua vida. Aqueles que realmente moldaram quem você é. Foram momentos de prazer instantâneo ou momentos de desafio, esforço e superação? Viktor Frankl, psiquiatra e sobrevivente do Holocausto, escreveu em Busca de Sentido que os seres humanos não podem viver sem propósito. Ele observou que, mesmo nos piores cenários possíveis, aqueles que encontraram um significado maior em suas vidas foram os que conseguiram sobreviver e manter a sanidade. E aqui reside o paradoxo. A busca constante por prazer nos enfraquece, enquanto a busca por um propósito nos fortalece. O prazer é fácil, imediato e viciante. O propósito, por outro lado, exige esforço, disciplina e resiliência. Mas, ao contrário do prazer, o propósito não desaparece quando o efeito passa. Ele constrói algo dentro de nós. Nos dá uma razão para continuar. Mas a sociedade moderna não quer que você busque um propósito. Propósitos levam tempo para serem construídos. Eles exigem introspecção, esforço e, acima de tudo, resistência ao sofrimento. E tudo isso vai contra a lógica do consumo imediato. Um indivíduo que encontra um propósito na vida não precisa de distrações constantes. Não sente a necessidade de preencher cada segundo do seu dia com entretenimento superficial. Não é facilmente manipulado por falsas promessas de felicidade instantânea. E é exatamente por isso que somos constantemente bombardeados com estímulos que nos desviam dessa busca. Porque uma pessoa com propósito é perigosa para um sistema que próspera em nossa dependência emocional.
Então, se você sente que algo está faltando em sua vida, talvez a resposta não seja mais prazer, mas menos. Talvez o caminho não seja buscar mais distrações, mas eliminar o excesso delas. E a pergunta que você precisa se fazer é: o que realmente te move? O que te faz levantar da cama de manhã? Você está vivendo de prazeres descartáveis? Ou está construindo algo que realmente importa? Mas como escapar dessa armadilha? Como quebrar o ciclo e recuperar a autonomia sobre sua própria mente? É isso que descobriremos na próxima parte. Agora que você entende como a busca incessante pelo prazer pode mantê-lo preso, surge a pergunta mais importante: como escapar dessa armadilha? Como retomar o controle da sua própria mente em um mundo que faz de tudo para mantê-lo distraído, dopado e emocionalmente dependente? A primeira coisa que você precisa entender é que essa não é uma luta fácil. O sistema foi projetado para que você fracasse. Ele quer que você continue buscando prazeres rápidos, alimentando os algoritmos com sua atenção e consumindo indefinidamente. Mas há uma saída, e ela começa com a sua decisão de tomar consciência do jogo que está sendo jogado contra você. A primeira estratégia para quebrar esse ciclo é a privação estratégica do prazer. Isso não significa que você precisa se tornar um esteta e rejeitar qualquer forma de diversão, mas sim que você deve aprender a regular conscientemente sua exposição a estímulos viciantes. O problema não é o prazer em si, mas o fato de que ele está sendo usado contra você como forma de controle. Quando você se priva de certos prazeres por um período, como redes sociais, alimentos ultraprocessados ou consumo compulsivo de entretenimento, algo interessante acontece. Seu cérebro se recalibra. Ele começa a encontrar satisfação nas pequenas coisas novamente, e o desejo desenfreado por estímulos artificiais começa a perder força. O segundo passo é reconstruir sua tolerância ao desconforto. Se você quer recuperar sua autonomia, precisa reaprender a lidar com o tédio, a frustração e a falta de estímulos constantes. Isso significa permitir-se ficar em silêncio, desconectar-se da enxurrada de informações e simplesmente existir, sem precisar preencher cada momento com alguma distração. No início, isso será difícil. Seu cérebro, acostumado a picos constantes de dopamina, exigirá mais. Mas, se você resistir, começará a perceber algo poderoso. O desconforto não mata você. Na verdade, isso te fortalece. O terceiro passo é cultivar o pensamento crítico. Pergunte a si mesmo: por que sinto essa necessidade de me distrair o tempo todo? Quem se beneficia do meu vício em prazer? O que eu poderia estar fazendo se não estivesse preso nesse ciclo de gratificação instantânea? Quanto mais você questionar, mais perceberá que grande parte dos seus hábitos e desejos não foram verdadeiramente escolhidos por você. Eles foram programados pelo sistema. Mas somente aqueles que se fazem essas perguntas podem começar a reescrever seu próprio destino. O quarto passo, e talvez o mais importante, é substituir o prazer pelo propósito. Como discutimos anteriormente, a busca por significado é o verdadeiro antídoto para a escravidão do prazer imediato. Então, pergunte a si mesmo: o que realmente importa para mim? O que eu quero construir? Como posso tornar minha vida mais significativa? Essas são perguntas difíceis, mas são as únicas que realmente importam. Mas há um problema. Mesmo que você comece a se libertar desse ciclo, a sociedade ao seu redor ainda estará profundamente imersa nele. E quando você decide mudar, algo inevitável acontece. As pessoas começam a te ver de forma diferente. Algumas vão te admirar, outras vão te rejeitar. Porque quando você se liberta, você também se torna um espelho que reflete o que os outros não querem ver em si mesmos. E é exatamente isso que exploraremos na parte final. Se você chegou até aqui, algo dentro de você já começou a despertar. Você percebeu que a busca incessante pelo prazer não é liberdade, mas sim um ciclo de condicionamento que o mantém preso. Você entende que a sociedade moderna não precisa acorrentá-lo fisicamente para controlá-lo. Ela só precisa convencê-lo a fugir de qualquer forma de desconforto. Mas agora que você vê a armadilha, a pergunta mais importante é o que você fará com esse conhecimento.
A verdade é que escapar desse sistema exige mais do que apenas força de vontade. Significa nadar contra a corrente, rejeitar o caminho mais fácil e aceitar que a verdadeira liberdade muitas vezes vem acompanhada de solidão e resistência. Porque quando você para de se distrair, você começa a enxergar. E quando enxerga, percebe que muitas pessoas ao seu redor ainda são cegas. Algumas pessoas o admirarão por isso. Outras o rejeitarão. Alguns se sentirão desconfortáveis com a sua mudança. Porque, ao se libertar, você se torna uma ameaça à ilusão deles. Eles tentarão te puxar de volta, te convencendo de que não há nada de errado com este sistema, que a vida deve ser aproveitada sem muita reflexão. Mas agora você sabe a verdade. Prazer sem propósito é apenas mais uma forma de escravidão. Portanto, a escolha é sua. Você pode continuar vivendo como antes, distraindo-se, buscando a próxima dose de dopamina, ignorando a crescente sensação de vazio dentro de você. Ou pode decidir retomar o controle da sua mente, construir um propósito e se tornar alguém que não é facilmente manipulável. Mas eu quero saber o que você escolherá? Você já se sentiu preso nesse ciclo? Já percebeu como a sociedade usa o prazer como forma de controle? Deixe um comentário abaixo e compartilhe suas ideias, porque questionar é o primeiro passo para a liberdade. E se este vídeo te fez ver o mundo de forma diferente, não esqueça de curtir e se inscrever no canal. Aqui, não seguimos a corrente. Questionamos, refletimos e buscamos compreender as verdades que ninguém quer que você veja. Se você quiser continuar esta jornada de autodescoberta e libertação, inscreva-se e ative as notificações, porque isso é só o começo. Nos vemos no próximo vídeo.